Quando você se sente grato, quando você pratica gratidão, você produz a endorfina. Quer ver uma coisa que faz você produzir endorfina? Quando você está ajudando as pessoas. Produz endorfina e produz dopamina. É por isso que, olha que louco, né? A gente vê empresas hoje adotando, por exemplo, ações sociais. Porque na cabeça do cliente, quando o cliente vê que a empresa ela tem um instituto, tem uma ONG que ela ajuda, automaticamente você vai lá e produz a endorfina na cabeça do cliente. E a pessoa olha e ela compra de você, porque ela está sentindo o quê? Prazer, porque a endorfina está sendo produzida na cabeça dela. Quando você consegue criar imagens, quando você consegue criar experiências na cabeça da pessoa, a pessoa ela reage aos neurotransmissores. Gente, tudo é química. Fala comigo, tudo é química. Você é um ser químico e você está produzindo um hormônio ou outro a qualquer momento. Nesse momento, tem hormônio sendo produzido aqui. Depende do que você está fazendo e como que você está se sentindo aqui, com base nos hormônios que estão sendo produzidos. A gente falou sobre a testosterona, não falou? A testosterona, ela é importante porque é ela que produz a força nas mulheres. E é ela que produz a força e a motivação nos homens. A testosterona, ela é extremamente importante para a gente, inclusive hoje existe, por exemplo, nos homens acima de 40 anos a reposição hormonal e nas mulheres também. E isso é importante por quê? Porque às vezes a forma como você está se sentindo, o estado emocional. Então, por que você está desmotivado, sempre cansado, desanimado, não tem força, não tem ânimo, não tem vontade, não tem alegria? Está fazendo as coisas de maneira arrastada, não tem disposição. Às vezes o que está faltando é apenas uma reposição hormonal. Então, por exemplo, todos os meus pacientes, quando eles estão em consultório, eu peço para que eles passem, por exemplo, com o nutrólogo, para que eles possam fazer uma bateria de exames e eles possam entender como que estão as taxas hormonais. Porque não adianta eu querer tentar mudar a cabeça da pessoa se os hormônios não estão regulados. Claro que as emoções influenciam os hormônios. Então, se eu tenho uma cabeça boa, todos esses hormônios estão sendo produzidos de maneira controlada. Agora, se eu não estou com uma cabeça boa, esses hormônios eles não vão ser produzidos de maneira controlada. E aí a gente começa a ter problema, porque é uma disfunção hormonal. E essa disfunção hormonal não tem o que a gente faça, a não ser fazer reposição hormonal. Tem algum médico aqui que trabalha com isso? Não? É importante você entender que muitas vezes você vai ter que passar com o médico e fazer um check-upzinho para você entender como que estão as suas taxas hormonais. Porque não adianta, gente, às vezes a gente está ali querendo resolver alguma coisa emocionalmente e o negócio é química. É química. E você tem que entender, você é um ser humano e como ser humano, você tem esses hormônios que estão conduzindo com você, estão conduzindo você. E eu gosto de uma frase de um amigo meu, o Dr. Jonathan, que ele diz assim, ó: é hormônio, não é demônio. Porque às vezes a pessoa ela quer endemonizar uma coisa que muitas vezes a pessoa está reagindo por causa de uma questão hormonal. Se você não está com uma taxa hormonal regulada, você não vai trabalhar direito, você vai tratar os outros mal. Se você está ali com a sua endorfina baixa, se você está com a sua ocitocina baixa, se você está com a sua dopamina baixa, vai dar ruim. Por exemplo, já viu pessoas com TDAH? Qual é a dificuldade que elas têm? Foco e concentrar. Por quê? A falta do quê? Dopamina. Porque o córtex pré-frontal, que é responsável pela produção ali da dopamina, ele tem uma falha neurológica e ele não consegue produzir direito. E aí faz o quê? Tem que tomar o quê? Venvance. E aí a gente vê a turma tomando medicamento. Dá para resolver, por exemplo, com terapia? Dá para resolver, por exemplo, com tratamento psicológico? Dá. Mas o remédio, ele ajuda. Então, às vezes, o que a gente precisa entender é como que estão as nossas taxas hormonais, como que estão os nossos hormônios, como que está a química do nosso corpo. O cortisol. O cortisol é bom? É bom. Quer ver quando é que é bom? Por que que você, quando acorda de manhã, tem que abrir a janela e entrar sol na sua cara? Para você acordar. E o que que o cortisol faz? Ele te acorda. O cortisol ele é importante para você
despertar. Ele é importante de manhã na sua vida. Por isso, o cortisol, para que ele seja produzido, você tem que dormir bem, você tem que evitar pensamentos negativos. Porque quando você está com raiva, normalmente você produz cortisol. Quem aqui, quando dorme mal, fica com raiva? Dormiu mal. Cortisol. Agora, quando você dorme direito, você não produz cortisol. E você produz cortisol na medida certa, porque o cortisol ele é importante até um dado horário do dia. Depois disso, se ele continuar sendo produzido, imagina você lá às 7, 8, 9, 10 horas da noite, meia-noite, cheio de cortisol. Sabe o que acontece? Você não dorme. E aí é o que tem acontecido com a geração hoje que está ansiosa. A geração que está indo dormir 2, 3 horas da manhã, não está fazendo uma boa higiene do sono, não está dormindo direito, e porque você não dorme direito, você não fala com as pessoas direito, você não se relaciona com as pessoas direito, você não faz as coisas direito, e isso vai gerando um ciclo de mais raiva, de mais compulsividade, estresse, e isso vai gerando uma bola de neve. É horrível. Olha para a pessoa do lado e diga assim, vai dormir. Não agora, fala Abraão. Faz sentido ou não? A gente tem que dormir, gente. A gente tem que dormir. Dormir faz bem, dormir é importante. Dormir sem luz, apagar tudo. Tem gente que dorme com a luz acesa, não dorme, não desliga. Tem que dormir com a luz apagada. Você tem que ter uma boa higiene do sono. Estude sobre higiene do sono. Eu não vou nem ficar falando muito sobre sono aqui, porque essa hora não vai dar bom. Tô criando âncoras, gerando gatilhos emocionais na turma. Tem gente que tá só esperando eu falar, durma. Igual transe em hipnose. Douglas, me leva aí pra frente e faz um transe comigo. Manda eu dormir. Vai ser rápido, eu sou muito suscetível. Então, o cortisol é importante, gente, mas ficar produzindo cortisol de maneira desequilibrada não faz o menor sentido. Você produz essa desgrama com seus comportamentos. Então, dormir direito, se comunicar bem, ter pensamentos positivos ao invés de pensamentos negativos. Olha o tempo todo, você percebe que em todos eles exercício aparece? Sim ou não? Em todos eles aparece exercício. Olha aqui, aparece oração, aparece leitura bíblica. Aparece também construção de relacionamentos saudáveis, conectar-se com pessoas. Mas, Douglas, eu me conecto ao pessoal lá em casa. Ela me irrita. Mas não é esse tipo de conexão que eu estou falando. Eu estou falando de conexões saudáveis, intencionais, aquela pessoa que te faz bem, que você conversa, muitas vezes até mesmo um site terapêutico, um pastor, um aconselhamento, você ouvir uma pregação, um culto, alguma coisa nesse sentido, ir lá e conversar com amigos, sentar e bater um papo, trocar uma ideia. Tem que dar um jeito de abaixar esse cortisol e de regular esse cortisol intencionalmente, porque senão você vai se tornar um líder chato na sua empresa, senão você vai se tornar uma pessoa estressada, antipática, uma pessoa explosiva e agressiva, porque o excesso de cortisol faz isso com a gente. A adrenalina a gente já sabe, é muito conhecido, né? Normalmente quando você tem raiva, você produz adrenalina. A raiva é um produtor de adrenalina. O problema da adrenalina é quando você está tendo adrenalina e você está em casa e a sua perna está tremendo, sentado no sofá. Ou sua pálpebra a sua pálpebra está tremendo. Já percebeu isso? Quem já aconteceu isso aqui? A pálpebra está aqui, ó. Você está estressado, está cheio de adrenalina. A adrenalina é importante para quando você está produzindo uma atividade física, quando você está lutando, quando você está correndo, pular de paraquedas. Sim, total. Medo e essas coisas. Vai pular de paraquedas? Me convida que eu vou junto. É da hora. Quem já pulou de paraquedas? Hã? Não iria? Jamais. Colocar minha vida em risco? Pra quê, né? Tá tão bom assim vivendo. Vai que o paraquedas não abre, né? Aí pronto, já coloquei trauma no camarão, o cara já tá com. Mas o ponto aqui existem situações específicas que a gente pode produzir adrenalina, nós podemos estimular a adrenalina. Paraquedas é uma delas. Esportes de risco, né? Escaladas, caique, dirigir, pilotar, sei lá, tantas outras coisas. Jogar bola, você está produzindo adrenalina quando você está jogando bola, correndo na esteira, brigando com o marido, com a esposa, nossa, deixa de lado.
Mas é isso. Agora, entender que a adrenalina, ela é um hormônio importante e que ela desenvolve autoconfiança, ela estabelece metas claras, porque no momento que você está ali, pode perceber, no momento que você tá motivado, você está motivada, tá produzindo adrenalina.